mais uma vez a nossa casa, né? Também cumprimentar os internautas e seguidores da comunidade Vida Nova e também os seguidores do Aurélio Robles no Facebook, que sejam todos muito bem-vindos, né? Antes que nós comecemos a nossa exposição, convidar todos para que a gente possa fazer uma prece, como de costume, né? Então vamos unindo os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Mestre, aos bons mensageiros, os mentores dessa casa, que nós todos possamos estar unidos num só objetivo, que é a busca do ensinamento cristão, através dessas exposições, através dos trabalhos aqui realizados, que nós possamos usufruir dessa dádiva que nos é ofertada pela doutrina espírita, desse aprendizado objetivo, claro, consolador, e que nós possamos, assim, atingir aquelas metas que, embora estejam muito distantes de nós, mas que nós já divisamos e que nós nos convencemos que é necessário que nós a alcancemos. Que nós sempre contamos com o auxílio do plano maior, de Jesus, de Deus, seus mensageiros, que nos fortaleçam neste caminho e que nós possamos perseverar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, gente, essa noite eu escolhi esse tema, não julgueis, porque, infelizmente, a gente está sempre fazendo julgamento de pessoas e de situações a todo momento, até de uma forma inconsciente, né? E, então, em geral, a referência é a gente, né? Então, a gente faz esse julgamento que, infelizmente, 80% das vezes não é bom, né? Porque a gente acaba tropeçando nisso, né? E nós precisamos nos convencer que é necessário que nós não julguemos, né? Porque não julgueis e não seremos julgados, já alertava Jesus, né? Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, né? E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2, né? Ele também dá outro alerta, né? Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Está na sequência, versículos 3 a 5, né? Esses são só dois exemplos, né? Nós temos vários que Jesus vem nos alertar dessa prática que, como eu disse no início, a gente faz de uma forma até inconsciente, né? É necessário que a gente se convença disso, né? Tome consciência e comece a evitar, comece a fazer uma prática do não julgamento, né? Porque nós teremos ali os retornos, seremos julgados de acordo, né, com o que nós julgamos, com a mesma medida seremos medidos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então o que acontece quando julgamos os outros, né? Há uma série de consequências. Por exemplo, quando nós julgamos os outros, criamos sentimentos ou juízos precipitados em relação à pessoa do outro, né? Então, muitas vezes a gente cria esse sentimento, esses juízos, de uma forma errônea, né? Porque nem sempre nós vivenciamos aquele fato, não conhecemos a pessoa direito, né? Então, a gente apressadamente faz uma análise, né? E muitas vezes a gente quebra a cara, né? Eu tenho certeza que nós aqui já tivemos no passado, eu mesmo já tive essa experiência, né? De um julgamento e por lá na frente ver que eu estava redondamente enganado. Então essas coisas é complicado, né? Invadimos o espaço do outro, pois ultrapassa os limites do respeito. Então a gente desrespeita o nosso semelhante, invadimos o espaço que é dele. Nós teríamos que estar olhando o nosso espaço, não o espaço do outro, né? Mas a gente invade, né? Faz julgamento, atrapalha muitas vezes a vida do semelhante por uma análise mal feita, por uma análise apressada, né? É complicado, né?
anulamos a história do semelhante, porque nós nos apressamos a contar a história que ele deveria contar, né? Mas a gente, na nossa análise apressada, atrapalhamos a história dele, né? Anulamos. Que ele não merece ser ouvido, de que não importa o que ele tenha passado, né? Que nós somos melhores, né? Superiores. Não nos esqueçamos, porém, que quando assim agimos, damos ao outro a permissão de nos julgar também, né? Então, veja, a gente acaba não dando voz a ele, né? Aquela história, uso a minha versão, mas a dele não importa, né? Porque eu sei que ele está errado, né? Então aí está falando mais alto o meu orgulho, né? O meu egoísmo com relação a ele, né? Então eu diminuo, né? Porque eu quero ter razão, né? Então é perigoso. Então, julgar é comparar os outros a nós mesmos, é o que nós fazemos direto, né? Isso nos dá uma sensação de segurança, pois assim controlamos nossa vida e a situação ao nosso redor, às vezes inconscientemente. Então, isso faz parte da nossa, dessa segurança que a gente busca, né? Então, a gente às vezes mete os pés pelas mãos ao agir dessa forma, né? Então, nós queremos sempre estar controlando situações, tal. Nós temos que controlar a nossa situação, né? Temos que olhar para dentro de nós mesmos. Não, nós esquecemos de nós para olhar os outros, né? Julgar, analisar, falar, né? Então, em geral, a gente cria aquela situação da rodinha, de fofoca, né? E ali então saem os absurdos, né? E a gente vai tomando aquilo como verdade, né? Complicado. Bom, quando se tem, quando o que se tem para medir é o comportamento alheio, recomenda-se cautela, bom senso e prudência, pois, como ensinava Jesus, aquele que dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra, né? Está lá em João, capítulo 8, de 1 a 11. Né? Então, veja, toda vez que a gente for analisar o comportamento alheio, recomenda-se cautela, bom senso e prudência. Vamos analisar primeiro, vamos ouvir, né? Se nós tivermos que emitir uma opinião, que a gente seja cauteloso, que a gente seja prudente, né? O uso do bom senso, né? Na melhor das hipóteses, fique calado, né? Não fale nada, né? Seria a melhor coisa, né? Porque senão a gente acaba cometendo aí um deslize, né? E essa advertência de Jesus está relacionada àquela história da mulher adulta, né? Quando ele falou isso, todo mundo jogou as pedras no chão, né? Porque todos tinham pecado e não foram capazes de atirar a pedra, né? Porque Jesus, muito inteligentemente, cobrou na consciência de cada um, né? Então, na verdade, né, nenhum de nós gosta de ser julgado por outro, ninguém, né? Esta então, mais uma razão para que não julguemos ninguém, nem por pensamento. Então, quando a gente está sendo julgado, analisado, né, estão fazendo uma fofoca sobre a gente não gosta, realmente. Então, se a gente não gosta, o outro também não gosta que a gente faça isso. Então, vamos evitar de julgar, né? Vamos praticar isso, né? Tendo consciência que isso pode ser evitado, né? Quando nós julgamos pela aparência, também que é um perigo, né? Então, o que acontece? Quando assim nos comportamos, estamos dando mais valor ao ter do que ao ser, né? Passamos a nos importar com o que o outro tem, ou aparenta ter, sem dar a chance de conhecê-lo como ele é de fato, né? Então justamente a gente está analisando a coisa à distância, pela aparência, mas na verdade nós estamos só analisando o que a pessoa tem ou aparenta ter. Nós não estamos interessados no que ele é, no valor humano, né? no que ele possa fornecer para a gente em termos de valores morais, né? Não, nós estamos vendo a vantagem, né, de ser amigo dele, né? Então nós estamos mais interessados no ter do que no ser. Então isso revela o nosso apego ainda ao materialismo, né? Então a gente também tem que aprender a se desvencilhando disso aos poucos, né? É difícil, lógico que é difícil, mas é um exercício, né? Como tudo que a doutrina nos ensina, a gente tem que ir praticando aos poucos. Então nessa existência a gente vai conquistar algumas coisas,
na próxima mais um pouquinho, e assim a gente vai, né? Tem muito que caminhar ainda, né? Então, olha, o Herculano Pires falou essa frase lá nos anos 70, que ele diz o seguinte, olha, como a opinião é quase sempre frívola, incerta e irresponsável, não é de admirar que tanta gente opine sobre o que não conhece. Isso aqui não parece muito atual, né? É o que ocorre com a internet. Quantas pessoas falam muitas bobagens, né? Não tinham voz, agora tem. Então falam de tudo, né? Falam os maiores absurdos, né? Fake news e vai por aí, né? Então, a economia já falava isso naquela época, né? Se é livre o direito de opinar, não é menos livre o direito de se julgar o senso de responsabilidade de quem opina. Se você opinou, você vai assumir da sua opinião, o que você falou, né? Você vai responder por aquilo, né? Então, vamos pensar bem antes de emitir uma opinião, né? E quem somos nós para julgar, né? A bem da verdade, né? Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 12, ele fala: há um só legislador e um juiz. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Né? Já cobrava naquela época, né? Só Deus pode julgar, né? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos e o que somos, né? Mas ninguém. Né? Aí Joana de Ângela fala o seguinte, que eu achei interessante, selecionar. Os fatos não ocorrem exatamente conforme se te apresentam. Há ângulos em que não penetras, antecedentes que desconheces e circunstâncias ignoradas. Uma apreciação feita ante o desfecho de qualquer acontecimento é sempre precipitada e sem fundamento. Desse modo, considera o que te chega ao conhecimento, utilizando calma e uma boa dose de bom senso. Procure descobrir o lado melhor em tudo, de forma a diminuir a carga dos danos, quando for algo prejudicial, contribuindo para a reparação desses males. Né? Então, veja, muitas vezes a gente não sabe nada praticamente daquilo. Né? É a mesma situação de um juiz, né? Quando ele vai analisar um caso, um crime, alguma coisa assim, ele na verdade não estava lá, ele não presenciou o crime, na maioria dos casos, 90%. Né? O que ele pega? Ele pega lá o testemunho, testemunhas que viram, testemunho de defesa, testemunha da outra parte, né? O advogado fala, o promotor fala, então ele faz uma análise e faz um julgamento. Então a gente vê alguns casos que a gente às vezes acompanha de perto e vê a injustiça que ele cometeu. Né? Por mais que ele queria acertar, ele cometeu uma injustiça porque ele não sabe o que de fato ocorreu. Ele não estava ali presente, assistindo ao crime, àquele roubo, alguma coisa que aconteceu. Né? E às vezes, ele acerta porque tem muitas informações, né? Mas também comete muitos enganos, em virtude disso. Então, é o que ela fala aqui. Né? Os fatos não ocorrem exatamente conforme se te apresentam. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Né? Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa, metade daquilo é floreio, é mentira, sabe? Então é complicado. Então nós precisamos ter muito discernimento nessas coisas, né? É aquela história das 3 peneiras do Sócrates lá, né? Então quando vieram contar a fofoca para ele, falou, você usou as 3 peneiras, né? Vai analisando, no fim você vai ver que não sobra nada, é melhor ficar quieto, né? Quem somos nós para julgar, né? A continuação. O Henrique Rodrigues, ele é autor desse livro Passado, Presente e Futuro, e ele fala uma coisa interessante, olha, quando determinada pessoa acha, aquele negócio eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então, quando determinada pessoa acha, na realidade está se definindo, está demonstrando o seu particular ponto de vista diante do fato. Eu acho isso, eu acho aquilo, ele não tem certeza, é a opinião dele, né? O achar é enganador e muitas vezes leva a frustrações e a achar depois que antes achou errado. Né? Eu achei errado, aí dá outra opinião. Né? Não é vergonhoso confessar ignorância sobre determinado assunto. Ridículo e desonesto é enganar pronunciando-se sobre o que desconhece. Né? Mas não é vergonhoso confessar, a gente não confessa porque nosso orgulho não permite. Né? Nunca eu falei, eu estou errado, imagina. Né? Então, seria muito mais meritório você falar, eu não vou opinar porque eu não conheço o assunto,
né? Ficaria muito mais elegante, né? Mas ele fala, é ridículo e desonesto enganar, né? Pronunciando sobre uma coisa que você desconhece. Então você dá lá um palpite qualquer, né? Para dizer que você deu sua opinião, ou deixar lá registrado o que você achou. Então tudo isso a gente tem que pensar bem antes de falar, né? A ação e a criatura. Hamed fala o seguinte, julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Tem uma diferença, né? Eu posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída, né? Ao usarmos da empatia, né? A empatia é quando se coloca no lugar do outro, né? Colocando-se no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele, né? Aí teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas, né? Então veja, ele fala aí, a prostituição é moralmente errada, mas a pessoa prostituída, eu não devo julgar por quê? Eu não sei a condição que ela chegou naquilo, o que ela passou na vida, por que ela teve que fazer aquilo, então eu tenho que me abster desse julgamento, né? Eu tenho que olhar para mim, não para os outros, né? Porque a gente tem que estar mais interessado em falar dos outros do que olhar para a gente, olhar para dentro da gente mesmo. Então essas coisas são muito complicadas, né? Então aqui isso tudo causa algumas consequências, né? Então o João de Anjos fala o seguinte, olha, que o julgar seria uma forma sutil de vingança, e não raro de despeito sórdido, né? De ciúmes, né? A crítica ácida não contribui para a mudança das ocorrências ou das pessoas que quase sempre se irritam, carregando-se de ódio contra ti, passando a perseguir-te, piorando a própria situação. Então, veja, então às vezes você faz um julgamento, né? Geralmente a gente erra na dose, né? Então você acaba criando um inimigo, porque ele acaba te perseguindo, né? Em vida, depois que desencarnou ele continua, né? E se você vai também do outro lado, ele está lá atrás de você, né? Então, veja, o que a gente às vezes acarreta com o julgamento, né? Então precisamos tomar cuidado com isso, né? Então você vê, se irrita carregando-se de ódio contra ti, passando a perseguir-te, né? Piorando a própria situação. Então, é complicado. Emmanuel também fala algo parecido, ele fala, olha, nossa ligeira disposição para a crítica pode atrair os gênios sombrios que geram a crueldade, impelindo-nos ao turbilhão do desespero e da delinquência. Então essas coisas têm consequência que nós precisamos analisar, pensar, ter em mente que devemos tomar cuidado com o julgamento, né? Pisar o pé no freio, porque isso aí é uma realidade, né? A gente sabe, cria um inimigo por uma palavrinha, por uma coisa mal colocada, complicado, né? E aquilo pode durar anos, né? Até se resolver. A melhor crítica, né? A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer, né? O homem sábio não censura, ensina pelo exemplo, né? Frase do Emmanuel, né? Então veja, a melhor crítica não é a condenação, não é mostrar, você está errado. Não, mostre como faz, né? Mostre como resolver, né? De uma forma fraterna, né? Entendeu? Quem fala que o homem sábio não censura, ele ensina pelo exemplo, né? Então está aí uma receitinha para que a gente possa começar a julgar menos, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, na questão 903. Então eles respondem o seguinte, né? Olha, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Começa por aí, né? Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Nós todos sabemos disso. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo, né? Fica atento, né?
Então veja que em sempre a gente tem que empregar indulgência. Por quê? Porque nós também somos imperfeitos, nós também erramos, né? Então, em vez de apontar o dedo, não esqueça que tem vários apontando para a gente, né? Então nós temos que ser indulgentes, aceitar, né? Porque nós somos tão imperfeitos quanto aquela pessoa que estamos acusando, né? Não somos nem melhor nem pior, né? Então veja, quando nós falamos de não julgar, nós estamos falando de autoconhecimento, né? Olha, Leon Denis fala o seguinte: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, né? Então tem que estar atento a isso. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos, né? Então veja, porque não tem como progredir se você não tiver esse autoconhecimento, se você não procurar se conhecer, né? Fazer o julgamento de você mesmo, ser severo para consigo, não com os outros, né? Então é assim, dessa forma que a gente vai se conhecendo, vai se aprimorando, né? E a gente vai caminhando. Falamos também de empatia, né? Empatia é aquela história de se colocar no lugar do outro, né? Você tem costume de se colocar no lugar do outro? Nem sempre, né? Quando nos colocamos no lugar de alguém para tentar entender o seu ponto de vista, fica mais fácil compreender e aceitar as diferenças. E mais, nasce aí um sentimento dos mais nobres, é a compaixão. Quando você compreende o outro, passa a querer ajudar ao invés de julgar ou ter pena, né? Então, quando a gente se coloca no lugar dele, procura entender as razões daquele erro, né, a gente vai compreender melhor o que levou ele àquele erro, né? E não sempre tomar aquela posição de acusador, né? Procure entendê-lo, né? Procure compreendê-lo naquela situação, porque às vezes a pessoa está num desespero, comete um ato falho, porque às vezes não tem muita saída, né? E nós todos passamos por algo semelhante na nossa vida, essa que é a verdade, né? Então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, né? E também falamos sempre de indulgência, né? Indulgência está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. A indulgência se vê os defeitos de outro e evita falar deles, divulgá-los. Jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, as mais das vezes velados. Frase de José, Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja, a indulgência, como disse já durante a exposição, é uma coisa que faz que a gente aceite os erros dos outros, porque nós também erramos. É simples assim, né? Nós não podemos nunca achar que nós somos bons, porque se fosse bom não estaria nesse planeta, né? Estamos aqui na provas e expiações e aqui voltaremos muitas vezes ainda, né? Com certeza, né? Porque esse nosso aprimoramento, a gente é muito devagar, a gente está se arrastando ainda, a nossa evolução é muito tímida, né? E até a gente vencer essa batalha contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tudo que gera, né, dentro de nós, a gente ainda vai caminhar bastante. Agora, é que eu sempre digo, a gente precisa aproveitar a oportunidade de estar numa doutrina como a nossa, né, que tem um melhor esclarecimento, ela é objetiva, né, consoladora, e a gente aprende muito com ela, né? Diferentemente, sem qualquer crítica, né, com o maior respeito, outras religiões que às vezes floreiam muito, né? E a pessoa fica um pouco iludida, achando que vai para o céu, que vai não sei para onde. Ela nunca vai para o inferno, vai sempre para o céu, né? Então sabe, aquilo que parece que ela vai conquistar porque aceitou determinada situação ou seguiu aquele conselho, mas não por esforço próprio, né? E dentro da doutrina, nós sabemos que a coisa é muito mais complicada, né? Esse esforço tem que ser maior, né? Tem que ser constante, para que a gente possa conquistar alguma coisa. Senão a gente não vai sair do chão, né? Então, gente, era o que eu tinha para hoje.
Vamos partir então para a nossa segunda parte, né? Os passes, né? Então eu peço aos médicos passistas que possam dirigir a sala de passes, né? Que a gente continue usando as máscaras, né? Tanto o passista quanto quem for receber os passes, né? Depois a gente volta aqui para finalizar. Bom?